Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um assunto que eu queria trazer faz tempo à beça, mas nunca tinha encontrado o profissional para fazer isso. E hoje apareceu a Mara de Felipe, que é formada em psicologia e trata, cuida, milita, usa a programação neurolinguística, PNL. Eu sempre ouvi falar de PNL. Sim. Então, primeiro é um prazer receber você aqui. Obrigado por ter aceito o meu convite. Obrigada também. Um prazer estar aqui. Mara, vamos começar pelo... O que é... Vamos começar pela neurolinguística. Basicão. Neurolinguística. Eu andei lendo um pouquinho, a gente vai... Sim. Andei lendo ali, parece que você já vai explicar, mas não é uma coisa já natural a neurolinguística? Então, isso é muito interessante que está se perguntando, porque algumas pessoas têm naturalmente mesmo, tem vários padrões dentro da programação neurolinguística que algumas pessoas usam naturalmente. Sim. Tanto porque a neurolinguística foi baseada no comportamento de determinadas pessoas. Então, eram pessoas já, né? O Bandler e o Grinder, que são os criadores, eles modelaram, que é uma palavra que a gente usa em PNL, né? Eles encontraram modelos de terapeutas que funcionavam maravilhosamente. E aí eles fizeram... capturaram tudo o que esses terapeutas faziam, desde como olhavam, como se moviam, o que falavam, o que faziam antes, o que faziam depois. Eles usaram as anamneses dessas pessoas ou não? Não necessariamente. Não, eles usaram quem as pessoas eram, como elas se comportavam. Perfeito, o terapeuta. Tá. Entendeu? Sim. E aí eles criaram padrões de como usar a terapia, como fazer terapia de forma que fosse eficiente como aqueles caras. Então, como tu falasse, né, é uma coisa natural, tá nas pessoas, só que eles pegaram fragmentos, né, todos os pedacinhos de como se comportar para se tornar eficiente. E foram eles que deram essa denominação? Foram eles que criaram isso? O que são? Ingleses, americanos? O que são? São americanos. Americanos. E quando é que foi? Quando é que eles criaram essa técnica? Na década de 70. 70. Uhum. Porque é uma coisa que... propagou, que é uma coisa de louco. Você ouve PNL, tem práticas de PNL, você vai falar sobre tudo isso aí hoje, né? Vou te explorar bem. Então é uma coisa que parece que, se é tão natural como eu achei ali ao ler, falei, como é que é isso? Se é uma coisa inerente ao ser humano, vamos dizer, exatamente. Né? Como é que isso aí, então, explodiu, propagou tudo? Qual é o grande segredo, então, de poder ajudar as pessoas? No que ela ajuda as pessoas, se é aparentemente uma coisa natural das pessoas? Então, ela potencializa, né, os recursos que a pessoa já tem. Algumas pessoas acreditam que não tem determinados recursos, né? Por exemplo, falar em público. Sim. Ou tá dando uma entrevista aqui. Tem muita gente que tem medo desse negocinho. Com certeza. Eu já dei algumas. Mas eu mesma, eu tinha pânico de falar em público. Tá? Eu tinha mesmo crise de pânico. E foi com a PNL que eu consegui ultrapassar esse limite, né, que eu mesma me impunha, através de técnicas. E o que faz? A técnica que eu utilizei, eu ensino para todos os meus pacientes, porque eu tive um grande ganho com isso, né? Chama Círculo de Excelência, é uma técnica muito simples que trabalha com os estados de recursos ao invés de estados limitantes. Então a gente trabalha em cima dos estados limitantes, oferecendo a possibilidade de a pessoa ativar os próprios recursos, né? Como é que você avalia, assim, eu sou seu paciente, eu chego lá, vou fazer uma consulta com você, digamos assim, como é que você avalia, existe uma técnica para você descobrir o que há em mim que é natural, mas que não está explorado? Como é que você acessa isso? Então, para começar, tu tens todos os recursos necessários para te tornar quem... Acredito nisso também, sim. Tem todos os recursos aí. Quando a pessoa chega, a gente faz uma avaliação dos objetivos terapêuticos dela. Então ela chega, eu queria mudar isso, eu sou muito ansioso, ou tenho medo de alguma coisa, ou enfim, o que for. E a partir desses objetivos, então a PNL é bem objetiva mesmo. A gente levanta isso aí para a gente saber para onde a gente está indo, né? Porque tem um coach que ele fala, que eu adoro, que é o Jerônimo Temel, não sei se já ouviu falar, e ele diz que... É engraçado que ele fala que
Não, eu perdi o fio da meada. Não, mas tudo bem. O que diz o psicólogo? Não tem problema, vamos voltar para outra. Ele diz assim, que se a gente não sabe onde chegar, qualquer caminho serve, né? Claro. E a PNL tem essa coisa, quando a gente estabelece um objetivo, a gente sabe que a gente está indo para aquele lugar. E não fica dando um monte de voltas, né? Estamos indo lá naquela direção. E quando a gente chegar, a gente sabe que chegou. Então o paciente tem um objetivo, chegou lá, tá ok, né? Então. Quanto tempo o processo de programação, nós estamos falando de neurolinguística, né? Daqui a pouco nós vamos falar da programação, o que é o PNL, né? Uhum. Quanto tempo assim é de cada um? É mais moroso do que um tratamento? Tratamento não. Um processo normal de psicologia? Como é que é? Existe uma diferenciação ou depende de cada um? Então, como é que é isso? Depende de cada um, tá? Porque como a gente é um processo diferente das técnicas clássicas, né, da psicologia, e costuma ser mais acelerado porque a gente vai para o objetivo do paciente utilizando técnicas e tal. Só que algumas pessoas reagem às técnicas muito rapidamente. Tá. E outras pessoas têm mais dificuldade. Ainda eu estava fazendo um vídeo, estava falando sobre uma determinada coisa que é o seguinte. Às vezes chega um paciente lá e ele diz, eu vim aqui buscar a tua varinha mágica. Sim. Teu ocus pocus, a tua magia. Porque se fala muito em que a PNL é a magia, é mágico, não sei o que, né? E esses pacientes justamente são os que têm menos resultado. Por quê? Eles esperam uma coisa que venha de fora. Isso, exatamente. O terapeuta tem a solução, não sou eu. Né? Tô vindo aqui porque é rápido, porque tu vais fazer um milagre aqui em mim. Né? Não funciona assim. Eu digo que quando a pessoa está pronta, qualquer tratamento terapêutico funciona. Né? Mas a PNL ela vai trazer isso ainda mais rapidamente. Eu digo que eu tenho pacientes desde 3 sessões até 100 sessões. Às vezes o paciente chega com uma queixa, que quer tratar aquilo ali, mas aí viu que aquilo foi bom, que ele conseguiu ultrapassar aquilo e ele disse, poxa, eu quero tratar aquela outra coisa também. É claro que a gente, né, é um sistema, né, a gente tem, tudo está interligado, né, eu quero tratar a minha ansiedade, ou quero tratar um medo, tudo está interligado, mas a gente vai mais objetivo mesmo. A neurolinguística ela atua em todas as áreas da psicologia, digamos assim, de qualquer transtorno, de todas as transtorno obsessivo, transtorno TAG, toda essa terminologia, depressão, fobia, síndrome do pânico, tudo você pode tratar através da... Pode. A questão assim, tem algumas pessoas que trabalham com PNL que só aplicam técnicas. Sim. Né? Eu fiz uma adaptação, né? Criei uma forma de terapia um sistema com a PNL. Então, utilizando as técnicas, é como mais ou menos um roteiro. Toda terapia é personalizada com a PNL. Sim, tá? Não tem uma... mas então eu vou entender quem tu és e o que pode funcionar melhor para ti especificamente. Eu vou utilizar as técnicas que eu considero que vão ter mais efeito pro Eustáquio aqui. Sim. Entende? E para Maria serão outras técnicas e tal. Tá? Mas para todos os transtornos, todos os desconfortos, eu falo desconfortos emocionais e tal, tudo isso. Um dos grandes problemas, passamos agora em setembro, né, o Setembro Amarelo, Sim. que foi falando sobre o suicídio, para evitar o suicídio. E o suicídio, grande maioria, no quase 90%, é em função da depressão. A pessoa depressiva, né? A ansiedade também é um grande isso, tem razão, causador. tá. Ansiedade... Porque às vezes o depressivo ele não tem nenhum movimento, conforme o grau da depressão, né? Não tem nenhum movimento do suicídio. Mas tem um determinado grau que pode acontecer. Eu achei interessante porque eu falei, vou perguntar para ela também, para a Mara, porque eu trouxe diversos profissionais aqui da psicologia, de diversas linhas, para cada um abordar a sua forma existencialista, freudiano e tudo. Claro. Lacaniano, tudo, para a gente ver. A PNL, na sua experiência, você usou você trabalhou muito isso como para depressivos, para pacientes depressivos? Para depressivos trabalhei bastante, mas o que mais me procuram são para ansiedade. Ansiedade, muito mais comum. Fala um pouquinho assim, vamos esclarecer, aproveitar que você está aqui.
Ansiedade com depressão é uma coisa atrelada? Como é que é? Como é que é isso? Está muito comum, cada vez mais comum, assim, quando o paciente chega, ela está transitando ali entre os dois, mas não necessariamente, tá? Tá, são distúrbios independentes. Independentes. Transtornos, boa, tá certo. Mas são independentes, não tem vínculo, assim. Mas está muito comum as pessoas trazerem as duas questões juntas. E hoje a gente pegando... Vamos falar agora da programação. Damos uma abordagem da neurolinguística, que você já explicou. Como é que você programa? Você falou que tem diversas técnicas aqui. Vamos falar as técnicas. Eu vou te perguntar sobre uma coisa que eu já queria fazer uma entrevista faz tempo. Eu já vi que você sabe também alguma coisa. Eu vou perguntar sobre hipnose ericksoniana. Tá? Então, daqui a pouco eu vou perguntar. Mas me fala agora sobre a programação em si. O que é a programação neurolinguística? É um negócio que eu já ouço há muitos anos. Sim, mas o que é isso? Mas o que é isso? Programação. Porque sempre divulgam isso e com uma pompa, quer dizer, como se fosse, não, eu não sei, acredito sim, porque claro. Senão não iria longe se fosse alguma coisa que não dava certo. Sim. Mas eles falam com uma certeza, todo mundo que fala de PNL, tudo isso aqui, fala com uma certeza de que aquilo realmente funciona, que é uma coisa que chama atenção mesmo. Acho que faz muitas pessoas irem procurar PNL. Sim. Agora me fala sobre o que é a programação neurolinguística. Programação é isso mesmo, vem de computador, tá? Então a ideia de que os eventos, as coisas que a gente vai vivendo, criam programações criam programas mentais pelos quais a gente vai gerando, às vezes, uma vida inteira, tá? Às vezes coisas que aconteceram lá na infância, ou até dentro do útero, tá? Eu acabei aprendendo um monte de coisas utilizando a PNL, porque às vezes uma programação aconteceu lá a partir de um trauma, tá? Vamos dizer, olha que coisa, parece uma coisa banal, mas como a gente vê constantemente isso com os pacientes. Um exemplo, né? O bebê tá lá no berço e a mãe tá ali, festinha e tal. Aí a mãe sai dali 1 minuto para ir fazer a mamadeira do bebê e volta. Nesse minuto, o bebê sentiu, do jeito que um bebê sente, que a mãe tinha abandonado ele. Naquele momento instalou um trauma. Sério mesmo? Acontece isso? É impressionante, porque a gente trabalhando com PNL, ela tem técnicas regressivas, então a gente consegue chegar nessas origens, né? Naquele ponto instalou um trauma. E mesmo que a mãe volte filhinho, não sei o que, para de chorar e tal. Mas aquela falta gravou. Aquele segundo instalou aquele trauma. E a pessoa pode girar por esse programa, entendeu? O trauma causou uma programação. Sim, claro. Um programa. A partir de toda vez que eu fico sozinho, eu fico inseguro. Ou, vou ter que ser tão bonzinho porque para todo mundo gostar de mim, sabe? Então, aí não vão me abandonar. A pessoa pode ter medo de abandono a vida inteira. Mas a tendência de acontecer isso verdadeiramente ou é de ser para ser, vamos dizer? Todo bebê vai sentir isso? Não. É de cada um, a sensibilidade de cada ser. Isso é muito impressionante porque eu também comprovo, você vai ver, né, todo mundo que ficou sozinho. O que eu digo, não dá para não traumatizar nossos filhos, então esquece. Pode esquecer que por mais, nunca vai estar ali 100% e às vezes estando 100% ainda assim, a criança pode sentir. Eu tenho 4 filhos, tenho 5 netos e a gente sabe como é que é isso. Sim, grava mesmo. Enfim. Isso, sabe? Isso é a questão da programação. Sim. Então, a partir dos traumas, das situações, dos eventos intensos que a gente vive, naquele momento em que se instala o trauma, se instala porque a gente não tem recursos o suficiente para lidar com as situações. Então, aquele bebê ali nunca tinha passado, a princípio, por essa sensação tão... Mas naquele momento sentiu e ficou marcado aquilo lá. E para alguns vai marcar, para outros não vai marcar. Tá? Outras coisas vão marcar. Algumas pessoas não são tão sensíveis, elas vão se traumatizar talvez por coisas um pouco mais graves. Claro, cada um, como você disse, cada um é cada um, né? Tem isso. E uma origem assim como essa, e uma outra origem, por exemplo, que eu falei, eu aprendi tanta coisa aplicando PNL, que às vezes nas técnicas regressivas a gente vai para a gestação, né? Sim, onde a pessoa estava sendo gestada.
E quando eu passei por uma técnica regressiva de PNL... Você como paciente? Como paciente. Tá. Eu estava formada há 11 anos em psicologia e eu acreditava... Tá? Olha que interessante você falar o teu próprio depoimento. Eu acreditava que um feto não podia pensar nem sentir quando a neurologia, né, a parte neurológica não estivesse completamente formada, tá? E quando eu passei pela técnica, eu era um feto de 3 meses e eu pensava e sentia, sabe? Cara, eu tive que reestruturar todos os meus conceitos. Olha. E depois, aplicando, a gente vê o quanto as pessoas são traumatizadas durante a gestação e o que elas pensam. É muito louco. Imagina. Então, a questão do bebê ser traumatizado lá porque ficou sozinho no berço, 1 segundo, ali 1 minuto, ela tem às vezes a mesma intensidade de um bebê que estava na barriga da mãe e a mãe foi espancada, vamos dizer. Sim. E o bebê sente tudo, tá? Tomou um tombo, qualquer coisa. Mas assim, relacionado à emoção, né? A mãe está sendo espancada pelo pai. Horrível, né? Mas que coisa. Nossa, é claro, mas, acontece enfim, com frequência. E o bebê sente. O bebê sente a agressividade do pai, sente o medo da mãe e às vezes incorpora um trauma da mãe. É muito, muito interessante. E aí já vai programando, amplo, como né? você falou, já faz entra a programação da pessoa. Lá no útero. E aí ele gira uma vida inteira por isso. Então isso é a programação. Pode acontecer em qualquer fase da vida, né? Quem acredita em vida passada, muitas pessoas acessam o que eu falo que são histórias estranhas, né? Porque algumas pessoas não acreditam em vida passada, outras acreditam. E é comum as pessoas se verem num outro ambiente, como se fosse uma outra época, vestido de outro jeito. E bem comum. E onde elas se traumatizaram também e estão trazendo esse trauma como uma programação para o que seria esta vida. E é uma coisa que não tem limites, né? Quer dizer, você pode buscar... Eu sempre dou uma explicação, não sei se... Porque tem as pessoas que acreditam em vidas passadas... Perfeito. E tem quem não acredite. Eu já atendi pessoas de diversas religiões, ou ateus, enfim. E eu dou uma explicação no segugue. A linguagem como é que você lida com isso? Porque eu não acredito em vida passada. Isso, aí como é que você vai... Se você viu alguma coisa ali, hipnose e tudo, que nós vamos falar daqui a pouquinho, e aí como é que você vai dizer isso para mim? Porque, né, se você vai se ver de uma outra forma, num outro corpo, às vezes num outro sexo, né? Então, eu sempre explico antes do processo regressivo, para a pessoa simplesmente se soltar, sabe? Se entregar no processo, porque fica, o que eu estou me vendo aqui, né? Agora sou um homem, sei lá, que coisa estranha, claro. Não pode ser eu que estou inventando isso, né? Muito comum que as pessoas achem que inventaram. Então, eu explico o seguinte, que a linguagem do inconsciente são as emoções, né? E quando a gente está passando por uma situação, por exemplo, eu estou assistindo, sempre conto essa história, que facilita. Estou assistindo um filme, eu estou identificada com um dos personagens, tá? Normal a gente se identificar. Eu choro, né? Não sei tu, mas sim, claro, depende se sentir emoção. E a gente entra na emoção do personagem. E a nossa mente está lendo que a gente está vivendo aquilo que gera a emoção, porque a gente está tendo a emoção. Claro, sim. Vamos dizer que o personagem perdeu um filho. O filho morreu. Vai ver, eu tenho filho, mas se eu nem tenho filho, mas eu me comovo com aquilo, choro. E o inconsciente lê que eu estou tendo uma perda, porque eu linkei a perda que o personagem estava tendo com todas as perdas que eu tive, mesmo que não tenha sido por morte, né? Porque ninguém quer perder nada, só isso é uma coisa fatal. E aí eu me identifiquei com o personagem, minha mente leu que aquilo estava acontecendo. Aquilo também pode ser um gatilho, né? O que você viu lá? Pode, sim, sem dúvida. Bom, e aí quando a gente faz uma regressão, a pessoa pode acessar esse trauma que ela teve. Perfeito. Na identificação com... O gatilho para isso, para buscar alguma coisa que, me identifiquei com aquilo. E aí quando faz a regressão, ela se vê num corpo que talvez não seja o dela, né? Como se fosse uma vida passada e tal. E vivendo aquela perda, porque o inconsciente fez uma história, criou uma história interna para acomodar aquela emoção que estava avulsa.
Entende? A Entendo, emoção claro. que era do personagem, só que eu senti e movi uma série de sensações e tal que fez uma impressão no meu cérebro, né? Na minha mente, quer dizer. Então, quando a pessoa não acredita numa vida passada, quando acredita em vida passada eu uso esse termo, né? Sim. E quando ela não acredita, eu dou essa explicação para que ela entenda que ela pode acessar uma história que é uma história que ela captou do ambiente, de alguma coisa. Alguém contou uma história para ela quando ela era criança. Sabe, muitos casos assim. Contou uma história e ela ficou chocada com aquela história. E aquilo ficou lá no inconsciente. E de repente ela se vê como se estivesse naquela história. É interessante porque as coincidências, que coincidências não existem, né? Ontem eu encontrei um amigo de longa data, desde que eu mudei aqui para Florianópolis, e ele é físico, está aposentado, Sim. tudo. Ai, que legal. E ele dizia para mim assim: o Grego, eu não acredito em reencarnação. Uhum. E vou te dizer por quê. Então ele deu a versão dele, eu achei bacana, Sim, eu lógico. não descarto nada. Sim. Ele disse: olha, esse negócio, você é filho do seu pai e da sua mãe. Sim. Eles são filhos dos pais dos outros. Isso. Então, tudo isso aí que as pessoas veem, ele diz, segundo ele, é a memória celular. Isso, memória celular. Memória celular. Então, Tem muitas teorias, isso é bem interessante. eu achei interessante, porque aqui, se as células já se fizeram estudos científicos sobre isso, né? Que elas carregam não só a cor de olhos e tal, perfeito. mas as memórias. Então, porque se eu me vejo, como você acabou de dizer, não estamos fazendo afirmação nenhuma, nós estamos no mundo das conjecturas. Exatamente. Eu me vi como mulher. Isso. Mas algum dos meus antepassados que foi mulher e através daqui aconteceu. A memória dela. Perfeito. Então, é uma possibilidade também, sim. né? Eu tratei uma paciente, justamente ela tinha essa crença, né? É uma teoria, já foi provado, enfim. E ela não acreditava em Deus, não era ateia. Sim. E aí, quando a gente fez a regressão, ela acessou histórias estranhas, né? E aí ela, para conseguir confiar naquilo, ela disse: é a minha bisavó, é a minha tataravó, né? E eu me sinto como se eu fosse ela. Então, para ela ficou mais fácil de aceitar aquilo lá e poder tratar e se entregar para o processo, né? Como é que é? Agora vamos entrar e depois a gente volta. Nossa, é muito assunto. Não, é legal, é claro que é. Vamos falar da hipnose. Hipnose. Eu fiz uma vez uma hipnose, sim, devido a uma questão com um especialista americano, e eu achei interessante, porque eu não apaguei, não dormi, sim, essas coisas assim, fiquei consciente e consegui ver um monte de coisa. Beleza. Mas para mim eu tenho uma restrição, não, eu tenho uma reserva. Reserva para hipnose. Conversei com outros especialistas também, que é bacana para saber. Porque a hipnose eu vejo a maioria das pessoas. Hoje você faz um curso aí, você vira hipnólogo, né? Você faz aqui, vai lá, na semana seguinte você está atendendo porque você viu. Eu acho que a hipnose, a maioria das coisas é indução. Muitos desses hipnólogos, entre aspas, nós não podemos generalizar, claro, existem profissionais maravilhosos. Eles induzem. Por exemplo, tem um problema ali, aconteceu. O que aconteceu no dia 17 de dezembro de 45? Você já está me induzindo, vamos dizer, o hipnólogo, que alguma coisa aconteceu em 17 de dezembro de 45? Então, em vez de buscar alternativa. Então, como é que você trabalha a hipnose? Como fazer a hipnose de uma forma que ela não seja indutiva, onde você vai buscar realmente aquilo que você quer buscar, aquilo que eu estou atrás também. Quais são as técnicas, os mecanismos que você usa para você não se enganar, para eu não me enganar e nós ambos não nos enganarmos? Como é que eu acho que tu já dissesse, né? Porque todas as respostas estão dentro da pessoa, não estão comigo, né? Sim. Eu falo, terapeuta é só um instrumento, né? Claro. E o que a gente vai fazer é utilizar aquilo que a pessoa traz, né? E para onde eu vou levar a pessoa, né? Qual é o objetivo dela? De novo a gente volta lá no objetivo, né? Eu quero tratar a minha ansiedade. Eu posso utilizar com a hipnose. Tem muitas formas de utilizar, né? Mas assim, eu posso utilizar sugestões. Tá. Então eu crio sugestões o que ela precisa incorporar como novas crenças, né?
que aquilo vai facilitar a vida dela, vai diminuir a ansiedade, Perfeito, vai tá. tirar ela de uma depressão profunda, né? Tá. Outra forma de usar a hipnose é usando metáforas, que é um instrumento incrível, dava mais um programa inteiro sobre metáforas. Sim, imagino. Que a gente primeiro entende quem a pessoa é e a gente utiliza dados do que a pessoa traz, né, de quem ela é, e coloca dentro de uma história, tá? E quando a gente conta uma história, as pessoas prestam mais atenção. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Quando eu não estou falando de ti, eu estou falando de uma borboleta, né? Eu estou falando de uma rainha ou de um, sei lá. Então eu te coloco na história como um personagem que tem, né? Que tem lá os eventos vão acontecendo e tem uma solução. Aquele personagem alcançou aquilo. Então a tua mente absorve uma história e sobre essa história ela começa a fazer transformações internas. Então também não deixa de ser uma reprogramação. Claro, sabe? claro. Quando eu estava falando ali das técnicas regressivas da PNL, né, é que todas as técnicas de PNL elas trazem um transe, tá? Algum nível Impreterivelmente faz parte das técnicas da PNL. Só que a gente não induz o transe. Eu vou aplicar a técnica em ti e como eu tenho experiência, eu olho, eu sei que tu estás em transe. Entende? Entendi. Isso quer dizer, você pode me, entre aspas, hipnotizar sem eu perceber. Sem perceber. Estou aqui conversando com você já está fazendo o que você quer fazer comigo. Porque a hipnose é uma coisa natural da gente. Existe muito misticismo, é o que a gente vê, o showzinho, essas coisas todas. Vou comer cebola achando que é maçã. Não é, é esse circo absurdo, que tem. Então, porque para que serve a hipnose? Para show? Né? Aí é que tá. Essa ideia que as pessoas têm. Por isso que elas criam uma certa aversão ou preocupação. Eu não vou me submeter àquilo, não sei o que o terapeuta vai fazer comigo. Muitas pessoas dizem, eu vou lá, quero trabalhar com PNL, não quero hipnose. Está vendo? Então, e de qualquer forma ela vai entrar num transe, pelo menos um transe leve. Por exemplo, agora tu estás em transe. Opa! Tá aí. Legal, tudo bem. Transe é atenção focalizada. Claro que eu estou com a atenção totalmente focada no totalmente assunto. Aqui. Esquecer-se lá fora, se tem algum barulho. Estou interessado até a aqui temperatura do ambiente. Isso aí. E isso é transe. Legal. Tá? É um nível leve de transe, porque a tua atenção está toda focalizada, tu estás muito interessado no que eu tenho para te falar aqui. Sim. Então isso é transe. As pessoas entram em transe todos os dias e acham que não. Não, eu fui no hipnólogo e não entrei em transe, ele não conseguiu me colocar em transe. Né? E é bem possível que a pessoa tenha entrado, só que não acreditou, não confiou naquilo, né? Por isso criar um rapport, né, criar um estado de empatia é muito importante. É importante mesmo. No processo, para que a pessoa se solte, confie. A gente percebe isso quando a pessoa fica focada numa coisa e consegue se desligar do mundo. É um estado exatamente. hipnótico, Já né? vi isso uma vez? Tu tá dirigindo, sais da tua casa até o teu ambiente de trabalho, teu local de trabalho, e de repente tu, nossa, já tô aqui. Nem sei como é que eu fiz. Não, passei marcha, parei na faixa. Não lembro de nada. Perfeitamente, é bem isso. O que aconteceu? Tu não estavas fora do ar, tu estavas com a tua atenção pensando lá, nossa, hoje eu vou entrevistar a Mara, uma pessoa tão maravilhosa. Mas como incrível, que vai ser? Isso, eu admiro isso, porque é uma coisa fantástica mesmo. Como é que o próprio você dirige ou não? Dirijo. Então, você sabe como é que... Eu lembro quando eu ia pegar a primeira vez no carro, toda aquela preocupação, isso. E até a pessoa que me dizia naquele tempo, vai chegar o dia que você nem vai saber. Nem vai. Você troca isso aqui automático, isso aqui. Então, assim, então são coisas realmente imperceptíveis. E a gente tem que se dar conta disso. E eu acho que muitas vezes a gente não... O terapeuta, o seu caso, por exemplo, até chamar atenção do paciente para as coisas que ele não presta atenção. Não, olha quanta coisa que você quer fazer, mas você faz e não tem consciência. Isso, exatamente. Não é bem isso? Exatamente. Fala um pouquinho agora, vamos lá. Hipnose ericksoniana. Que hipnose é essa? Erickson foi um... O Milton Erickson, eu sou apaixonada. Inclusive, é? Qual é a diferença? Fala. Inclusive, ele foi um dos terapeutas que foram pesquisados pelo Bandler e o Grinder, que eu falei lá, os criadores da PNL. Os criadores, sim. Eles modelaram o Erickson, eles viram porque ele era incrível, a hipnose dele era uma coisa fantástica. PNL e Erickson tem tudo uma a ver. Ligação, tem, sim. Tá.
porque e eles modelaram, eles pegaram tudo que o Erickson fazia, inclusive tem uma parte da PNL que chama linguagem hipnótica, ou modelo Milton Erickson. Sim, olha modelo só. de Milton, então, porque eles pegaram todos os padrões de linguagem que ele utilizava, as metáforas que eu falei antes, sabe? E assim, na hipnose ericksoniana, muitas vezes a gente nem induz o transe, porque eu falei, a gente utiliza o transe natural da pessoa. Claro. Né? Você está aqui focado, eu busco a tua atenção, eu avalio os sinais de transe que tu vais apresentando, e eu posso entrar com as metáforas são muito legais nesse momento, porque vai dando o que eu preciso, né, devagarzinho. Exatamente, assim, sem perceber. eu conto histórias, aí eu digo, o paciente deve estar me achando louca, né, eu aqui contando história, minha filha, um outro paciente, eu contando história. Diz que no final da vida do Milton Erickson, ele só contava história. Olha... Porque a pessoa ia lá, e aquilo vai entrando naturalmente, eu não digo assim, olha aqui, Eustáquio, tu tens que fazer assim, assim, assim. Isso seria ótimo para a tua vida, né? Eu não te induzo dessa forma. Eu te conto uma história que deu certo, né? Então, puxa... Sim, porque isso a gente já ouve em casa, né? Na maioria, não, você não faz isso, você não faz aquilo, você tem que fazer, você tem que botar blusa, você tem que comer, você tem que... um monte de coisa. Não é? Então você já tem uma aversão quando você ouve alguma coisa assim. E aí depende da pessoa, funciona o contrário. Se não tenha dúvida. O terapeuta vai dar uma orientação. orientação. Eu fui lá e falou a mesma coisa que todo mundo fala, não volto mais lá, acabou. Claro, pois é. Então, isso, né? Na verdade, quando uma pessoa vem procurar terapia, ela está buscando uma autoridade, né? Então, ela dá um poder pra gente, né? Claro, delega. Exato. Então, é mais fácil a pessoa escutar de mim do que da mãe, né? Ou do marido, ou sei lá o quê, né? Do amigo. Muito mais fácil escutar de mim se eu disser, o ideal é que você faça isso. Né, porque ela me deu a autoridade para isso. Mas facilita incrivelmente se eu simplesmente colocar isso numa história. Claro, você não conhece ninguém que eu conheço, eu não te conheço também, então eu posso me abrir assim, sim. Isso é muito bom. E se eu coloco na história, a pessoa começa a perceber, olha aqui, sabe como funcionou para mim, né? Eu, Amara, olha só, isso aqui, quando eu vou apresentar o Círculo de Excelência, que eu falei, poxa, eu tinha pânico de falar em público e hoje eu estou aqui falando, já dei não sei quantas entrevistas, dou cursos, palestras, o que aconteceu? Né? Como assim, uma pessoa que tinha, eu só não caía, eu tinha todos os sintomas de desmaio, tá? Para quando eu falava em público. E o que aconteceu? Né? Então, buscou... o que eu preciso? Eu preciso me sentir mais confiante, preciso ter autoconfiança, né? Autoestima. Como é que eu acho isso? São estados de recursos, né? Como que eu chego nesses estados? Você buscou ajuda, claro, né? Eu trabalhei no curso de PNL, eles no practitioner, né? A gente se auto-aplica, ou aplica nos outros, um aplica na gente. Então, esse foi um aspecto que eu trabalhei no curso. Que bacana, olha só. Então, é isso, sabe? Gerar os estados de recursos, chamar os estados, porque está tudo dentro da gente, que eu falei, né? Tu tens todos os recursos que tu precisas para as tuas transformações, para alcançar qualquer coisa que tu desejes. Vamos desmistificar um negócio de hipnose. Bom, primeiro, a hipnose, você consegue, se você quiser, você vendo o paciente, você consegue fazer ele dormir verdadeiramente, ficar totalmente dominado, vamos dizer? Olha, no meu trabalho, falar pelo meu trabalho, sim. Né? Eu não utilizo hipnose profunda. Tá, mas ela é possível. Sim. E deve ser necessária para alguns casos, né? Ou não? Eu não gosto, porque eu não gosto de utilizar, né? Cada profissional, cada um, né? Sim. Nos trabalhos, inclusive de regressão, né, a pessoa não vai a transe profundo. No máximo um transe moderado. Ela precisa ter uma consciência, porque eu preciso da ajuda dela durante o processo. Só para ter uma ideia assim. Alguns terapeutas trabalham só com hipnose profunda, né, o transe profundo. Mas não é necessário, porque aí a pessoa não dormiu, né? Entrou num transe que não é dormir, é o estado anterior, né, ao sono. E aí ela apagou, o terapeuta, o hipnólogo fez o que ele achou,
né, precisava dar, sei lá, metáfora ou induções, sugestões, né? E aí ela acordou, e aí agora? Nossa, o que aconteceu? Não sei o que aconteceu. Quando ela está num transe leve a moderado, aquilo está ecoando, ela tem... O transe, ele é em ondas, né? Então a pessoa vai entrando no transe, ela entra no transe, sai um pouquinho, entra mais, sai, acho que eu fiz ao contrário, fica mais fácil assim. Eu estou na vigília, aí eu entro mais em transe, saio um pouquinho, entro mais, saio um pouquinho, vai em ondas. Sim. Porque a pessoa diz, teve uma hora que eu acho que eu acordei, que eu saí do transe, isso é natural. Então as pessoas às vezes acham que tem que ficar num estado linear durante todo o tratamento. Não acontece. O estado de, quer dizer, se eu estou hipnotizado profundamente, e se eu estou hipnotizado assim superficialmente, como eu disse o meu caso, superficialmente não, sei lá, era a técnica que ele estava usando. Leve. A sensação é a mesma, porque a gente vê hipnoses, muitas pessoas devem ter visto por aí, de filmes, de abduções alienígenas, toda essa coisa, e muitas coisas são de origem traumática. E quando a pessoa revive, ela revive aquilo lá como se ela tivesse com o medo, com o suor, com os gritos, com o pavor. Isso é mito, ou acontece em todas as vezes, ou eu posso acessar um processo traumático meu numa boa? Tá. Primeiro a gente tem que separar uma coisa. Vamos separar. Que a gente estava falando de hipnose e nem toda hipnose te leva a uma regressão. Sim. Tá? Hipnose é levar a tem pessoa... razão, são duas coisas distintas. Foi bom você falar mesmo. Leva a pessoa a um transe leve, médio, moderado ou profundo para utilizar alguma técnica. Sim. E uma das técnicas pode ser a regressão. Tem razão. Tá? Mas tudo bem. Foi bom você falar. Porque até as pessoas fazem muita confusão. Porque aí acha que uma coisa está associada necessariamente à outra. Porque aí eu vou voltar e tal. Então, falando de uma técnica de PNL regressiva, né? Então a gente vai até a origem. Algumas pessoas levam de boa. E algumas pessoas demonstram bastante a emoção que estão sentindo. Revive exatamente. A emoção. Tá. Mas com a PNL, a gente não quer que... eu acho que não precisa ser cruel, né, com o paciente. E quando a pessoa está muito dentro da emoção, o que a gente faz, a gente pede para ela flutuar sobre a cena. Ela está lá envolvida, porque, sei lá, eu tô aqui e a professora tá brigando comigo, e eu tô chorando e tá todo mundo rindo de mim, e aí entra naquele estado, né? E para alguns pode ser leve isso, mas... Claro, cada um... E a pessoa está ali chorando ou está. E entra em contato... Algumas pessoas têm mais memória visual, e a pessoa que tem mais memória visual, ela está passando aquilo como um filme, né? Então a gente pede, flutua sobre a cena e vê a cena do lado de fora. Porque quando em PNL a gente fala que é o estado associado e dissociado. Quando eu estou associado, eu sinto tudo na minha pele. Eu estou dentro do meu corpo. Se eu saio e olho de fora, eu estou dissociado. Outra história. A emoção diminui assim absurdamente. Estou conseguindo olhar de fora o que está acontecendo, né? Então o que a gente faz é isso. Se a pessoa entra muito em estado negativo, né, emocional, lá na origem, a gente pede para ela flutuar. É bom a gente falar sobre isso, porque tem muita gente que tem trauma, lembra do trauma, quer resolver o trauma, mas tem medo de reviver o trauma. Isso. Então aí ele não vai nunca no terapeuta, porque eu passar por aquilo de novo, não, eu quero uma pílula que faça eu esquecer aquilo e tudo bem. Seria então mais fácil. foi bom você falar isso aí, porque não necessariamente então você tem que reviver aquela coisa. Não. É um cuidado que a gente tem porque não precisa, né? E algumas pessoas revivem o passado e de boa, como se tivesse já numa posição, né, que é uma posição perceptiva, numa posição separada, como dissociada. Então, porque aí o terapeuta é importante também, né? Porque você está aqui comigo, você está seguro, você está, né? Porque senão a gente realmente sente essas coisas. Que outras, hoje, dentro da hipnose, a ericksoniana, que é essa que eu sempre tive a curiosidade, o que ela é a principal característica para ser a base, vamos chamar assim, não é o termo apropriado, a base da PNL. Por que os dois criadores da PNL gostaram da técnica do...
O Edson, o nome dele? Erickson. Erickson, isso. Milton Erickson. Milton, a primeira, então, isso. Principalmente por essa questão. Eu falei, né? No final da vida do Erickson, ele só contava histórias. Ele não precisava muita coisa. Ele tinha uma habilidade tão grande que nem ele sabia o que era. Ele fazia e funcionava, né? Por isso eles foram modelar o Erickson. Então eles pegaram todos esses padrões de linguagem, por isso neurolinguística, né? Programação vem de os eventos, a gente é programado por cada evento negativo e tal, mas aí neuro, que quer dizer toda a parte neurológica, Sim. mas também todos os sentidos, os 5 sentidos e tal. E linguística vem da linguagem mesmo, que foi criada uma nova forma de se comunicar, né? Então, o que a gente fala, a forma como a gente fala, a cadência que a gente fala, os padrões, como que a gente usa as frases, né? Tem isso tudo, é? Tudo, palavras determinadas. Isso é importante você falar. Então, isso faz parte da programação neurolinguística? Isso, e do modelo Milton, né? Porque a hipnose ericksoniana, na verdade, a hipnose ericksoniana não foi criada pelo Erickson, né? Sim. Foram os discípulos dele que deram esse nome. Claro. Né? Baseado no trabalho que ele fazia. E a PNL também buscou esses padrões dele. Então, foram avaliar o Erickson e fizeram isso aí que é muito... As histórias dele, elas estão em livros ou não? Alguém teve o cuidado de colocar livro. Em livro, por exemplo? Que é interessante para saber o que o cara escrevia, né? O que ele falava. Sim. E muitas coisas estão descritas nos livros do Bandler e do Grinder. Também? Sim, muitas coisas que o Eric... a utilização dos padrões de linguagem. Agora, todas essas histórias, elas têm uma chave dentro ou não? Tem, todas têm. Todas têm? Todas têm. Então, quer dizer, eu tô com dor de cabeça. Eu vou tratar dor de cabeça com você. Você vai usar uma historinha que vai ter alguma alusão ou que vai trabalhar essa minha dor de cabeça sem eu perceber. Isso, essa é uma forma de utilizar, olha. Né? A metáfora seria isso. Exatamente, as metáforas. A gente, hoje, eu tenho habilidade suficiente para criar a história na hora. Sim. Né? O paciente traz o problema. A experiência no começo, isso. O que eu fazia era pegava, levantava tudo que, né, as informações do paciente, e eu criava a história fora, né, em sessões e tal, e depois na próxima sessão levava a pessoa a um transe e utilizava a história, tá? O que eu utilizo é que hoje, entendendo bem a hipnose ericksoniana, é que eu praticamente não utilizo indução de transe, que você vai olhar para a ponta do seu dedo. Essa história nem se usa não, até isso que o pêndulo, a espiral, né? Mas é tudo isso. São os mitos, né, que tem isso. Então, a gente pode utilizar, porque a hipnose clássica vai utilizar uma indução ao transe, mas eu posso utilizar os estados que estão acontecendo e ali eu já uso a metáfora durante o estado da pessoa. Não preciso induzir o transe e depois fazer a metáfora. Eu posso fazer assim também, tá? Que a gente estava relacionando hipnose e PNL, não tem... As pessoas não dizem, a PNL usa a hipnose, né? Mas são padrões hipnóticos. Então, quando eu utilizo uma determinada técnica e a sequência da técnica, né, a pessoa vai entrando naquele transe leve, tá? Então, mesmo que ela morra de medo de ser hipnotizada, né, entendendo que ela passa pelo transe várias vezes por dia sem perceber. Sem perceber, é verdade. Né, a gente utiliza isso aí. Então, por exemplo, a técnica que a gente estava falando de técnica regressiva, a primeira coisa que a gente faz é pedir para a pessoa lembrar de uma situação em que ela estava vivendo aquela... eu tenho medo de lugar fechado. Ok, então me conta aí uma situação em que tu estavas sentindo esse medo, né? Então ela começa a entrar no estado... porque a gente consegue ir, tranquilo. Então, de olhos abertos, ela está me contando que está começando a colocar o foco naquilo que ela quer trabalhar, né? Então ela vai entrando naquilo e tal, aí eu peço para fechar os olhos, aí uso uma técnica da PNL de ancoragem, isso aí é uma coisa mais profunda. E aí, de olhos fechados, eu vou dando algumas orientações, entende? Ela simplesmente vai indo e trazendo para a memória coisas, nunca mais lembrei disso aqui. Usa música a hipnose ou não?
Tem gente que usa, eu não utilizo. Você não utiliza, não necessariamente. Também não. É outro mito aí, você não tem que botar música nenhuma para... Não tem que ter pêndulo, não tem que ter música, não tem cebola. Sabe o que eu estou vendo? Tudo isso que você está contando, quer dizer, a minha percepção aqui é que eu vejo, estou vendo a PNL, que eu desconhecia totalmente, só de ler superficialmente, como você lê qualquer outra coisa, que é se eu posso chamar assim, um tratamento agradável, vamos dizer. Né? Não é um negócio rigoroso assim, onde você chega lá, tá... Um médico, vamos dizer, um médico qualquer, um médico sisudo, que ele vai perguntar quais são os seus sintomas, não sei o que, vai ficar anotando ali, tal, Nem e você vai embora. Não, me parece que é uma coisa interessante, porque se você parece até ser meio lúdico, não sei se chega a ser lúdico, né? Não você vai, depende da historinha que você vai contar, pode se tornar lúdico, pode ficar. Eu acho que esse tipo do que você está falando, que deve ser assim mesmo, porque você é uma terapeuta disso, né? Sim. É uma coisa que cria uma empatia entre terapeuta e paciente, e digamos esse assim. É o princípio de tudo. Claro, porque aí eu vou me permitir, né? Porque se eu ficar todo retesado, não vai acontecer. E a gente não começa nada sem estabelecer um estado de rapport, né? Que a gente chama, que é o estado de empatia, onde o outro sente a gente como um igual. Né? Então a gente vai gerar esse rapport, a gente vai levantar dados, vai até que a gente percebe, porque tem formas de perceber se a pessoa entrou em rapport com a gente, que a pessoa está se sentindo igual, e tem técnica para fazer esse Acredito. rapport. Né? Então, no momento em que entra nesse estado de empatia, aí tudo flui. Fala então, vamos abrir mais o campo. O que a PNL pode ajudar uma pessoa? No quê? Vamos falar, já falamos de depressão, já falamos de ansiedade, já falamos de traumas, né? Então, o que mais? Esse campo, o que mais você atua? Eu já vi, você produz vídeos, eu já vi que você, cada vídeo que você faz, curtinho, que isso é importante, né? Tem que ser pimba. E eu falo demais, já deu pra ver, né? Não, mas isso aí tem que falar, meu. Aqui é entrevista, aqui é divertido. Mas os meus vídeos eu tenho que cuidar muito para ficar curto. Mas eu já vi que você trata de diversas coisas. Então, fala um pouquinho do que mais a PNL pode ajudar as pessoas. Porque é a ideia de aumentar a inteligência emocional, né? Mudar o mindset. As pessoas falam hoje muito da PNL como a busca da excelência através da PNL, alta performance e tal, né? Usam alguns negócios... Que é até meio pesado. Então... né? Mas... Por isso que eu te disse que dá-se aquele ar de grandiosidade, né? Sabes que às vezes eu tô lá olhando o Instagram, que eu sigo várias pessoas, e até eu fico um pouco assustado, assim, nossa, mas esse curso aí oferece tudo isso, né? Porque é pomposo o que eu tô te falando ali, nossa. Você vai fazer PNL e se transforma em outra pessoa, super, alguma coisa. E na verdade a gente só é quem a gente é, só que acessando mais recursos positivos, né? Então essa ideia, vou procurar PNL, não é para mim, porque eu não sou um cara poderoso, pois justamente para acessar teu poder. Sim. E tu vais usar como tu entendes que vais usar. Mas eu acho que para vender a ideia de que a PNL vai trazer alta performance, que acho que apresentam assim de uma forma que... Você como terapeuta de PNL, não sei quantos anos você tem militando nisso. 20 anos, é um bom tempo. Você vê que tem muito campo ainda? A PNL é um campo... Cresce todos os dias. Cresce todos os dias, tem novas técnicas. Tu sabes, tem um grupo, é isso que eu acho muito legal da PNL, porque ela não é estática. Isso, essa pergunta é isso mesmo, se ela é estática ou não. Tem um grupo que se reúne todos os anos de pessoas de vários pontos do mundo, que se reúnem para avaliar as técnicas, reavaliar, criar novas, trazer as experiências que essas pessoas tiveram e tal, enfim, isso tudo, sabe? Para que vá atualizando. Então, uma pessoa que trabalha com PNL tem que se atualizar sempre, né? Para estar absorvendo novas técnicas. Sem dúvida. E outra coisa que eu acho interessante da PNL é que uma boa parte das técnicas que eu utilizo, eu fiz alterações. Você criou o seu método. A minha forma de usar aquela técnica. Porque para não ser engessado mesmo, é para a gente buscar as formas. Sim, claro, senão você tem que criar. Porque algumas teorias da psicologia, né, que eu critico,
muito, elas são assim há 40, 50, 100. E não se permitem... Não, tem que ser assim. Não, isso aí não... E tal, eu assim, nossa. Eu acho que tem que ter uma mente holística, uma mente aberta. Não precisamos aceitar, mas vamos abrir para ver o que é, né? Isso é importante. A pessoa é um todo, né? Enfim, e a psicologia fica muito no mental. Tanto é que o meu compatriota lá falou, conhece-te a ti mesmo, né? Pra gente, até hoje ninguém se conhece a si próprio, então imagina, ele falou 2000 anos atrás, isso aí, mais de 2000 anos atrás, que antes da época de Cristo. Imagina se até hoje a gente busca isso de nos conhecermos, imagina o campo que tem pra gente buscar esse conhecimento, né? Sim. Vou falar uma frase do Erickson que pode falar, legal. Diga, pode. Ele disse, porque ele fala do Freud, né? Sim. Que o Freud foi um gênio em descobrir como que as pessoas funcionavam, como elas pensavam, como elas agiam, né? Ele foi um gênio nisso, mas ele foi um fracasso em curar as pessoas. Eu já ouvi alguma coisa... Foi o Erickson que disse, não fui eu. Sim. Não, é interessante, o ponto de vista dele, ué. Porque o Freud é o pai da psicologia atual. Psicanálise, né? Isso, e tudo, praticamente tudo que vem da psicologia partiu do trabalho do Freud, todos os desdobramentos, né? A gente tem que respeitar, logicamente. Mas é a ideia do Erickson de que ele foi buscar solução. É uma terapia voltada para solução. Nunca vai ser um tratamento de 10 anos, 3 vezes por semana. Tá, hoje quem quiser, por que alguém hoje, vamos lá, isso aí já é para você, por que alguém hoje buscaria um especialista, um terapeuta em programação neurolinguística e não vai no não sei o que, aquilo? Por que ele iria procurar um programador neurolinguístico? Então, o que eu vejo mais de pessoas que procuram é por causa do tempo menor de atendimento. Opa, já né? Porque como a gente interfere no processo, não é só o psicólogo ouvindo a pessoa, fazendo as suas interpretações, orientando, que é um trabalho lindíssimo, só que é um trabalho de médio e longo prazo, né? A diferença que se fala em PNL, a diferença da psicologia em si, né, é que na PNL a gente entende que um trauma se instala num segundo. Lembra quando eu falei do bebê no berço? Então ele pode ser curado num segundo. Porque no momento da cura é um segundo, é todo um processo. Sem dúvida. Tá? É o processo. Não é que a pessoa vai lá e vai embora. Não é assim. Quando a pessoa está pronta e está no momento certo, é um toque. A psicologia acredita, uma boa parte das linhas, que um problema leva muito tempo para se instalar. Então, ele leva muito tempo para ser resolvido, né? Então, o que acontece? Há um trauma lá, aconteceu alguma coisa e, claro, a pessoa passou por aquilo ali, ela vai estar mais atenta àquela coisa, né? O bebê no berço, eu falei, ela pode ter o resto da vida a sensação de que pode ser abandonado e vai ter medo disso. E aí ele começa a captar no ambiente, nas coisas que ele vive, aquilo ali, viu, ela me olhou meio torto, ela não gosta de mim, não é? Então, claro, vai agregando novas experiências àquela programação, né? Então, talvez isso que a psicologia pense de levar muito tempo para se instalar, porque aprofunda, né? Você falou uma coisa, eu, por exemplo, eu que sou radialista, tenho um programa de televisão, se eu quiser, eu posso estudar PNL, eu posso me tornar um terapeuta em PNL? Eu não preciso ter formação em psicologia, então? Não precisa. Interessante. Como é que eu viro um programador neurolinguístico? Então, o caminho formal vai fazer o practitioner, que é o primeiro estágio da PNL, onde tu já vais aprender uma série de técnicas. Existe escola de PNL, existe formação, existe tudo, né? São institutos especializados que têm uma certificação internacional. Tá. Há quanto tempo para eu virar um programador neurolinguista? Praticamente, para ter o practitioner é mais ou menos 8 meses. Sim, o primeiro degrau, digamos assim. E depois o próximo degrau é o master, eu sou master em PNL. E aí é mais lá 6 a 8 meses. Eu fiz um intensivo, então não sei hoje, porque 8 meses eu falo, é um final de semana por mês,
final de semana, incluindo sexta. Aí você sai com super base, intenso. você sai com base para poder já trabalhar, vamos dizer assim. Trabalhar com PNL, sim. Sim, né? Bom, E aí o Master aprofunda, né? E principalmente. E depois tem ainda especializações, como é que é? Você tem essas atualizações? Acima disso, o trainer em PNL, que é quem vai aprender a dar os cursos com a certificação internacional. Entendi. Vai ser formador de novos programadores neurolinguistas. Interessante isso aí. E aí hoje tem muitas linhas, porque hoje a gente ouve muito falar do coaching, né? Sim, nossa. E o coaching, ele surge da PNL, porque também? Mesmo? Tem muito de PNL, né? E só que aí direcionado de uma forma. Porque o coach ele procura desenvolver o teu potencial, né? Ele vai buscar o teu potencial. E aí nos diversos campos, né? Eu acho muito interessante. Só que é diferente também, né? Ao mesmo tempo que utiliza as técnicas, tem uma filosofia muito semelhante, tem coisas que traz mesmo da PNL, claramente, né? A PNL é capaz, prestem atenção, nós não vamos afirmar nada, porque isso aí é da medicina, mas a PNL pode curar doenças? Que pesado! Não, eu acho que pode. Eu já respondo, eu respondo por você, porque eu não sou médico nem nada, porque se eu consigo, já passei por um monte de coisa nessa vida, né? Então a gente sabe que 90% das ditas doenças, elas são de origem emocional. Perfeito. Então elas começam em outro lugar para depois somatizar no corpo físico. Perfeito. Então, se você... Então tu mesmo já respondeste. Ela não quer responder, mas deixa eu responder. Então Mas eu acredito nisso também. Eu acredito que não só a PNL, qualquer atendimento... Isso, que consiga dar... Que dê o equilíbrio. Porque, então começa no emocional, né? Tu sabes que eu tenho uma teoria, não é para ninguém escrever sobre isso, tá? Eu vou escrever um dia. Tem uma teoria que eu desenvolvi nesses 30 anos trabalhando com pessoas. Que todos os problemas das pessoas estão baseados, todos, físicos, emocionais, numa questão de autoestima. Que lá na origem de qualquer coisa, a pessoa quebrou a autoestima. E eu digo, nós somos seres humanos, seres sociais, né? Mas tem um determinado ponto que eu quero ser aceito. Todo mundo quer ser aceito. Sem dúvida, claro. Mas se eu tenho muito foco nisso, já começa a ser uma coisa de autoestima. Já vira problema. Por que não iam me aceitar, né? Eu quero por quê? Né? Um estágio mais abaixo eu tenho medo de não ser aceito. Né? E um estágio mais abaixo eu tenho medo de ser rejeitado. Cara, isso é muito comum, muito comum. Então, se tu observares uma boa parte dos problemas, se tu vai investigando, lá tem uma questão de autoestima. Lá no fundo tem uma questão de autoestima. Bem sacado, vamos dizer. É bem lembrado. Agora, falando... Um dia eu vou escrever sobre isso. É interessante, escreve, porque me diz uma coisa, a televisão, a mídia hoje é uma grande hipnóloga, né? Hipnóloga e como é que a gente chama, como é que é o nome daquilo? Manipulação, eu esqueci o termo agora, que puxa vida. Ela nos induz a um monte de... Como é que é? Que ela... Nossa, aquilo que você faz por metáforas ali que você está falando, você vai induzindo as pessoas... Subliminares, mensagens subliminares, uma atrás da outra. É impressionante. E quem conhece, então, nossa. Então, isso é um problema muito sério, a causa de diversos... Porque a televisão, nessas mensagens subliminares, no meu ponto de vista, ela transmite para mim, para você, para todo mundo que está assistindo, os gatilhos que vão nos lembrar muitas coisas e que eles fazem muitas vezes proposital, né, para fazer você buscar. Sim. Então aí você tem que buscar, sem perceber, você tem que... E principalmente porque quando a gente está na frente da TV, a gente está hipnotizado. Com certeza. O transe no mínimo leve, está lá focado, alguém fala contigo e... Você não está nem sabendo, hein? Nem escutou, mas eu acabei de falar contigo. Não. E ao mesmo tempo, quer dizer, e acontece também de você estar
olhando para a TV, pô, mas você não estava vendo o que falou na notícia? Eu falei, não sei, que a minha cabeça está... Mas eu estou sofrendo a influência daquilo. Sim, sem dúvida. O subconsciente está naquilo, então realmente é... Faltou a gente falar alguma coisa? Tem que aproveitar. Acho que depois a gente pode... Posso falar? Estou dando 2 cursos, estou apresentando Isso, vamos falar sobre os seus 2 cursos. Depois, numa outra oportunidade, eu vou ver nessa gama que eu olhei lá que você trabalha, a gente pode aprofundar temas separados sobre isso. Né? Isso aí é interessante. De cada um dá um programa claro, inteiro. Então, isso aí. Hoje é uma geral, né, que a gente diz. Hoje é uma coisa geral para a gente falar um pouquinho de tudo. Claro. Cursos, o que você... Então, eu estou apresentando um curso de PNL para iniciantes. Né? Tá. Então, todos os princípios básicos, a gente vai trabalhar algumas técnicas. O practitioner, como é que é? Não é um practitioner, eu não tenho um instituto de PNL. Ah, tá. Só através do instituto de PNL, tá. Aí é um practitioner, para quem quiser formar um practitioner. Tá bom, agora então vamos lá. Você vai dar um curso de... Isso é PNL para iniciantes, é para quem quer conhecer. Conhecer. Pô, ouvi falar tanto e pode me ajudar? Como é que é isso? Pô, 40 anos a PNL transformando a vida das pessoas. Perfeito, Como ótimo. é que eu posso utilizar isso na minha vida? Quanto tempo é esse curso? Ele é um final de semana, são 16 horas. Rápido, é uma coisa para você ter... E o outro curso é a PNL na prática terapêutica, que é a minha experiência. Né? Porque o que a gente vai fazendo? Que eu disse, algumas técnicas eu adaptei, porque ficava frágil, o resultado, dava resultado, a pessoa tinha ali, ficava uma semana bem e aí recaía. Eu fui fazendo adaptações das técnicas, bem legal assim, por essa experiência de 20 anos, né? Lidando com isso todos os dias. O primeiro, então, o primeiro é só teórico, o primeiro curso? Ele tem aplicação de técnicas simples, né? Sim. Inclusive o Círculo de Excelência, que é o que eu falei, que mudou a minha vida, né? Completamente. E o segundo curso que você acabou de dizer? Esse já é mais prático ou não? Aí eu já vou sentir... terapeutas. É para quem quer juntar mais alguma qualificação para sua prática terapêutica, então vai ter acesso a essas técnicas, né? São muitas técnicas, tá? E todas revisadas pela Mara, né? Pela prática mesmo, alinhadas. Sim, você vai passar a sua experiência. Funciona? O que não funciona? Por que não funciona? Esse já é quanto E o que fazer quando tempo? não funciona? Esse já são 80 horas aulas. 80 horas aulas. 5 finais de semana, um por mês, né? Mas é para o terapeuta que quer aumentar o seu arsenal. Você oferece para ele mais ferramentas para aquilo que ele já desenvolve na área dele. Isso. E também para quem quer se tornar um terapeuta. Também, tá. Porque eu começo do mastigadinho, não é uma coisa só para quem já conhece, sabe? Vai desde o mastigadinho, a gente vai aprofundando e vai utilizando aquilo que a gente mastigou, né? E vai até... E aí, se essas pessoas que fizeram os cursos, 1 ou 2 desses cursos aí, se familiarizarem, aí ele pode procurar uma escola para poder melhorar e ascender. Ter um diploma internacional, aí uma certificação, aí é uma questão de cada um, né? Tem mais, que mais você tem... Está oferecendo algum outro curso? Não, esses 2 cursos são agora. Tá? Esses cursos são acessíveis através do seu site ou não? pnlflorianopolis.com.br, vocês vão ver aí embaixo, né? E aí eu tenho esses cursos que são presenciais, que eu vou começar agora. Você tem vídeos também dentro do site, né? Eu vi o seu site. Tem lá uma aba que são vídeos, eu tenho mais de 100 vídeos, onde eu falo de ansiedade, de depressão, de regressão, né? Que é um tema bacana, são vídeos curtos, legais, eu vi. De hipnose, de programação neurolinguística, eu estou gravando todas as semanas, está entrando vídeo novo. Sim. Então, estamos trabalhando bastante nisso. Tem os produtos digitais também. O que é produto digital? Produto digital são, assim, os que eu tenho. Dar exemplo fica mais fácil. Fica mais prático. Eu tenho um produto, por exemplo, que é neutralizando a ansiedade. Sim. Lá ele é todo digital, ele não é presencial, né, ele é todo gravado. Então, a pessoa que adquire esse produto, ela tem lá vídeos, as ferramentas, todas aquelas coisas. Vídeo explicando, exercícios em PDF, apostilas e tal, para que ela possa utilizar para ela mesma, né? O neutralizando, eles são 4 técnicas, por exemplo. São 4 técnicas para diminuir a ansiedade. Se alguém adquire, como é que é isso aí? É um produto digital. Se alguém adquire um produto digital, você dá consultoria para ele? Você dá assistência para ele depois? Depende do produto. Depende do produto, porque alguns produtos são mais simples, enfim, a pessoa compra lá, por exemplo,
um curso de auto-hipnose, que eu tenho um curso de auto-hipnose, tenho um curso de PNL também para iniciantes digital, né? Sim. Se ela Tudo adquire, isso está no site, né? Tá. Tá. Se ela adquire, ela pode fazer as perguntas. Não tem aula online. Entendi. Não, sim, mas para esclarecer dúvidas, você está sempre à disposição. Sempre, claro. Isso é importante. Às vezes perguntei, eu comprei, não entendo nada, não posso falar com ela, e aí? Né? Não, desde qualquer produto a pessoa tem o contato direto comigo, tá. Então através do site pode fazer as perguntas. E contato com você através do contato do site. Do site. Então é isso. Acho que por hoje está legal. Estou nutrido aqui. Deixa eu sair do meu estado hipnótico. Tô até rouca. Não, que eu falei. Não, ficou legal. Eu achei muito produtivo, muito bacana, usamos tudo como você falou, como você abordou bem, tudo superficial, né? Falamos por cima, tudo isso aqui, mas já demos uma bela noção do que é a PNL, né? Descomplicar a programação neurolinguística, esse nome pomposo. Né? Então isso, numa próxima oportunidade, vamos ver em conjunto, depois eu vou olhar direito o seu site, me aprofundar mais, para a gente ver o que a PNL, porque eu levo sempre coisas para o público que possam beneficiar, né? Sempre isso, tem que viver para servir, isso aí. Então o que é bom para lá a gente tem que passar. E eu acho que tem muita coisa boa dentro da PNL que eu já vi que a gente pode passar mais para frente. Vamos ver o que e você volta aqui, tá bom? Então por hoje, Mara de Filipe. Obrigada. Muito obrigado por receber você. Igualmente, obrigada por me ouvir bastante. E o contato da Mara está aí no site, né? pnlflorianópolis.com.br. Você aceita lá, entra no contato e faz a pergunta, formula, ela vai ter o maior prazer em responder. Ótimo, com certeza. Então é isso aí. Para vocês que ficam, um fraterno abraço e um feliz sempre.